Graça e paz, queridos. Nós, muitas vezes, queremos falar sobre alegria, milagres, curas, mas nós devemos também falar sobre perseguição. Viveremos tempos de perseguição, porque nós vemos alguns países, mesmo países pequenos, onde há perseguição, ou aqueles que sempre houve perseguição. Mas você pode ter certeza de uma coisa: num lugar onde há perseguição, há mais avivamento. Uma coisa que me preocupa nos últimos dias da igreja na terra é referente à pregação da palavra de Deus. Porque muitas vezes dentro de um culto, na liturgia de um culto, existem muitas oportunidades. Louvores, 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 nossa, toda a glória seja dada ao Senhor. Mas se dá muitas oportunidades, quando chega na hora da palavra, o pregador recebe a seguinte notícia: você tem 15 minutos para pregar. Eu, como pregador da palavra de Deus, não aceito isso. Se alguém fizer isso comigo, certamente não pregarei naquela noite. Por quê? Ou naquele dia, não importa o momento, não pregarei, porque a palavra de Deus, ela tem que ter tempo. Existe o tempo da adoração. Deus deve ser adorado, mas Deus quer que pregue a sua palavra. Então um pregador precisa pelo menos ter 40 minutos para trazer uma mensagem que venha impactar os corações. As pessoas têm que estar atentas à palavra de Deus. Devia-se dar mais ênfase à pregação da palavra de Deus, que dizer às pessoas: fiquem atentos àquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. E Deus fala através da palavra. A palavra devia ser o momento mais importante de um culto, mas eu percebo que muitos estão deixando a palavra em segundo plano, ou quase vai chegar um tempo em que não haverá mais a palavra. Olha, já se louvou, amém, vamos embora, porque não existe mais tempo. O comichão nos ouvidos, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, porque se nós não ouvirmos a palavra, se nós não atentarmos à palavra, nós não teremos o que? Respostas que muitas vezes buscamos para as nossas vidas. A falta de ensinamento é que traz o que? O desinteresse das pessoas em conhecerem. Então fica aquela bagunça em muitos cultos, porque as pessoas não têm o ensinamento da palavra de Deus. Você, como servo de Deus, como pastor, atenta essa palavra através desse vídeo. Não permita que isso aconteça dentro da tua igreja. Não permita que a palavra seja colocada em segundo plano, mas que a palavra já tenha o momento de começar. Se um culto ele vai terminar às 10 horas da noite, programe que esta palavra seja passada ao pregador no máximo às 9h20. Se for terminar 9h30, às 10 para as 9, pelo menos para o pregador ter o tempo e dizer: quando chegar esse horário, quem não teve oportunidade para cantar, quem não teve oportunidade para outras coisas, não terá mais. É o momento de ouvir a palavra de Deus. É algo muito sério. É algo que deve impactar os corações. Nós, quando ouvimos falar, por exemplo, dos locais de perseguição, por exemplo, a China não tem um lugar de liberdade ao culto. Mas eu ouvi dizer que um pregador, quando vai pregar a palavra, eles pedem pelo menos que aquela pessoa pregue 5 horas de mensagem. Você tem conteúdo para entregar 5 horas de mensagem? Então, como que você vai ter o conteúdo através do estudo da palavra de Deus? Onde você vai falar da grandeza de Deus, como Paulo tinha muito conteúdo. Um dia Paulo demorou tanto em sua mensagem que o Eutico, que estava sentado na janela, adormeceu e caiu daquela janela e morreu. Paulo teve que orar por ele para que ele ressuscitasse. Mas se ele estivesse realmente atento ao que Paulo pregava, ele estaria de pé, ouvindo ou sentado numa janela, porque ele estava desatento àquilo que estava se pregando. Às vezes você pode dizer: mas 5 horas é muito tempo, mas a sede que está às vezes no coração de uma pessoa é muito grande. Nós vemos há pouco tempo, está vendo aqui uma perseguição em Angola, em que o governo deu 15 dias para eles pararem com os cultos. E nós estamos orando para quê? Para que Deus quebre esta força maligna de Satanás. Que a igreja perseguida tenha vitória.
e que nós, como servos de Deus, como os missionários de Cristo, que amamos as nações, nós queremos ver as nações sendo impactadas através da pregação da palavra, através, aleluia, dos servos de Deus que estão empenhados na obra do Senhor. Então vamos atentar para a palavra de Deus. Uma vez no templo, estava ali o templo formado, um templo lindo, e as pessoas vinham e diziam: que bonito é isso, que bonito é aquilo, que formoso é isso. E assim as pessoas estavam dentro da casa de Deus, desapercebidas, quando se colocou um arauto que pregava na entrada do templo: atentai para a palavra do Senhor, atentai para a palavra do Senhor. Então nós temos que atentar para a palavra de Deus e ouvir, que as pessoas tenham um ensinamento, para que as pessoas não vivam atrás de heresias, porque estão aparecendo muitos falsos mestres, muitas heresias, o qual está contaminando muitas pessoas. E às vezes, quando eles vêm para a sua igreja, já vem totalmente de uma maneira estragada, o qual você tenta consertar e vai demorar muito. Mas de que forma você vai consertar essas pessoas? Através do ensinamento da palavra, através da pregação da palavra, que vai mudar as histórias dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.